Um bom dia para você. Começa agora o Alerta Brasil dessa quarta-feira, dia 21 de março. Já chegamos aí, na metade da semana. E eu já quero começar essa edição pedindo a sua participação. A gente vai falar hoje da chuva que chegou junto com o outono. Choveu muito onde você mora? Então vai usar agora a hashtag Alerta Brasil para fazer a sua postagem e contar para nós aqui qual é a sua situação. A nossa equipe está fazendo uma varredura na internet e a gente vai comentar aí se a situação está ruim para você, se está chovendo ou não, durante o nosso jornal. Então não perde tempo que eu estou esperando a sua postagem para ser comentada ainda hoje nessa edição. E a gente já começa prestando serviço para você que daqui a pouco está indo para a rua. Vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira. Essas imagens que você vê são da Avenida Paulista. Nesse momento, 21 graus em São Paulo, temperatura boa. A máxima não deve passar dos 30 graus. O pessoal do interior e também do litoral paulista tem que ficar atento ao tempo hoje. Nada de esquecer o guarda-chuva em casa. Deve chover forte em algumas regiões, então se não quiser voltar molhado para casa, fique esperto. A gente confere também o trânsito. As imagens são agora da Marginal Tietê nessa quarta-feira. São 104 quilômetros de lentidão, principalmente aí na região sul. Haja paciência. E agora já falando do rodízio, as placas são 5 e 6. Fica atento ao carro também. Os trens e o metrô estão operando normalmente, isso depois de uma loucura que aconteceu ontem, porque por lá parou tudo, o pessoal também teve que exercitar bastante, avisar o chefe, vou dar uma atrasada. E agora vamos para os destaques. Como eu já adiantei, choveu muito em São Paulo de ontem para hoje. O que se viu por lá foi um caos. Teve uma criança que morreu e foi levada pela enxurrada. Uma casa de uma idosa acabou desabando, ela não resistiu. Com a chuvarada apareceram os congestionamentos. Motorista aí demorou para chegar em casa muito, mas muito tempo. E os trens e também o metrô, dá para imaginar o que aconteceu? Daqui a pouco eu vou te contar tudo isso e mostrar que não foi fácil ali para o paulistano chegar em casa e a situação por lá ainda não é muito boa. E a Polícia Federal tenta desmanchar um esquema de tráfico de pessoas. Durante uma operação, os agentes descobriram que até funcionários do Aeroporto Internacional de Guarulhos faziam parte do esquema. Essa história completa você vê ainda hoje aqui também no Alerta Brasil. O nosso programa só está começando e tem muito, mas muito mais. Você também vai ver que estudantes são levadas para o hospital depois que tiveram contato com uma substância tóxica, isso durante um trote estudantil. Dá para acreditar? A gente comenta que o pessoal tem que pegar leve, universidade, escola, mas tem gente que exagera demais. Mas fica aí porque tem muita notícia para você aqui no Alerta Brasil. O intervalo é rápido e daqui a pouco eu tô de volta. O Alerta Brasil já está de volta, acerta o seu relógio aí junto comigo, agora 9 horas e 8 minutos. E a gente está de volta para falar de chuva. Um forte temporal atinge São Paulo e em poucas horas provoca mortes, deixa feridos e várias famílias desabrigadas. Para você ter uma ideia, choveu 20% do que era esperado para todo o mês de março. E isso só entre o final da tarde e início da noite de ontem. A chuva que chegou forte no meio da tarde, no primeiro dia de outono, pegou muita gente de surpresa. Este motorista levou um susto quando uma árvore caiu bem no meio do caminho. Olha! A árvore, mano, caiu, A árvore caiu aqui, Carros ficaram ilhados, muitos cobertos pela água, que não deu trégua. Transitar pelas vias era impossível. Nos pontos de ônibus, os bancos viraram proteção para os passageiros que tentavam escapar da chuva. A cidade toda ficou em estado de atenção. Esta rua aqui da Zona Oeste de São Paulo ficou completamente alagada. Tem motos, carros estacionados, nem veículos grandes conseguiram atravessar. Aquela base móvel ali da Polícia Militar tentou, mas não conseguiu. Ficou parada no meio da água. Os policiais tiveram que empurrar a viatura para sair do alagamento. Deixa eu por ali que eu acho que é mais fácil para eu conversar com eles, porque aqui é perigoso, tem uma boca de lobo, tem buracos também, então a gente tem que tomar cuidado. Ver se eu consigo chegar até essas pessoas. Os vasos aqui, da loja caíram. Cheguei, que é mais fácil. Complicado isso, hein? Quando chove, a vida do paulistano fica assim, esse caos, preso aqui, não consegue sair. É sempre assim. Faz 10 anos que eu tô aqui e toda vez que chove, essa inundação aqui, direta, constante. E hoje choveu muito. Hoje foi muita água, a comporta aqui,
tá terrível. Ah, vocês já fazem essa loja do senhor? É. O senhor já mandou fazer? Porque inunda direto. Toda vez que chove é esse problema aí. Tem gente que se arrisca no meio da enchente, mas muitos preferem esperar a água escoar. Não tem como sair. E aí, você tá de carro, tá a pé? Não, tô a pé, Vai embora de metrô? de metrô. E aí, como é que faz para chegar no terminal? Não chega, né? Espera. O trânsito, que já é complicado no fim do dia, com chuva então, fica travado e o motorista perde a paciência. Pedro é vigilante e vai chegar atrasado no trabalho. Já avisou lá que vai chegar? Avisei que eu tô aqui parado aqui mais de uma hora, quase uma hora, Esperando o ônibus. esperando o ônibus. Esse ônibus que transportava professores ficou ilhado e foi preciso a ajuda dos bombeiros para retirar os passageiros. Todo mundo ilhado e chegando atrasado em São Paulo. Os bombeiros registraram 62 chamadas para ocorrências de quedas de árvores. Para você ter uma ideia, em poucas horas, isso entre o final da tarde e o início da noite de ontem, choveu 20% do que era esperado para todo o mês de março, isso só na capital paulista. Esse forte temporal deixou feridos, várias famílias desabrigadas e provocou até mortes. É uma situação triste demais. As vítimas são uma criança de apenas 1 ano, chamada Sofia, e uma idosa de 80 anos. O bebê, que morava com a família em uma comunidade às margens de um córrego, foi levado por uma enxurrada. A criança foi resgatada, mas infelizmente não resistiu. Já na zona norte da cidade, parte de uma casa não suportou a força da água. Uma cratera foi aberta na parede. A moradora, a dona Vitorina Leão, de 80 anos, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu. Ela era cadeirante. Outros 2 familiares da vítima também foram retirados da casa, mas só com ferimentos leves. Só que 3 imóveis próximos de lá e da casa dessa senhorinha que infelizmente morreu foram interditados. E situação complicada demais em São Paulo. Um homem ainda ficou gravemente ferido depois que foi atingido por uma árvore que caiu no bairro Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, isso no final da tarde de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava na rua aí quando foi atingido pela árvore. O homem teve traumatismo crânioencefálico e foi levado ao Hospital das Clínicas em estado grave. O Hospital das Clínicas aí de São Paulo. Que situação! O que você está vendo comigo agora, você que chega no Alerta Brasil, é a cidade de São Paulo. Depois dessa chuva forte que pegou muita gente de surpresa, é árvore caindo, é enxurrada levando até bebê. Eu acabei de falar de uma criancinha, a Sofia, de 1 ano, que foi levada pela enxurrada e acabou morrendo. É triste demais falar disso, porque a gente sabe que quando chove em São Paulo, dificilmente a coisa muda, o pessoal não consegue chegar na estação de metrô para ir embora, e a turma que anda de carro, que quer chegar em casa, quer chegar no trabalho, passa o mesmo sufoco. Não tá fácil. E para falar dessa situação, eu vou falar com a Graziela, que é meteorologista do Instituto SOMAR e traz todas as informações e conseguiu atender agora a nossa equipe para falar do que está acontecendo. Graziela, um bom dia para você. A primeira coisa que eu quero te perguntar é se essa chuva ela já era esperada. Um bom dia, Rafael. Bom dia a todos. Olha, essa chuva era esperada sim, é normal a gente terminar o verão com chuvas fortes mesmo, ainda estamos no mês de março, né? E a atmosfera só começa a responder mais ao padrão do outono a partir aí de abril. O que a gente teve foi uma frente fria que conseguiu avançar aí pelo litoral do estado de São Paulo, um pouquinho mais afastada, mas o suficiente para conseguir trazer a umidade da Amazônia em direção ao estado. Como estava calor, essa umidade combinada, então, as altas temperaturas acabaram provocando essas áreas de instabilidade. E a chuva, como a gente está vendo, foi bem forte. Além disso, a gente tem também um outro fenômeno chamado de alta da Bolívia, que nada mais é do que ventos em altitude que jogam cada vez mais essa umidade da Amazônia para o interior do país, e isso é um padrão bem típico de verão. Então a gente viu que teve chuvas intensas. Eu vou passar aqui alguns dados que eu acabei de tirar. Olha, por exemplo, nas estações do Semadem, em torno de 127 milímetros no Butantã. E a gente teve um probleminha. A gente estava falando aí com a meteorologista da SOMAR, que estava passando para nós aí todas as informações, falando que essa chuva, o pessoal estava nessa expectativa aí, é uma quantidade grande, foi realmente maior do que se esperava, é difícil demais, principalmente para a vida de quem tem que enfrentar isso daí. Você viu pelas imagens aqui junto comigo que a situação não está fácil por lá não. A turma ficou presa na enxurrada, presa no carro, gente tentando chegar na estação.
Mas claro que nós vamos tentar mais uma vez conversar com a Graziela, meteorologista da SOMAR, com quem a gente falava, para ela trazer mais informações, se tem possibilidade de chuva forte ainda para hoje. O outono só está chegando. Será que essa chuva veio para ficar? Será que vai ter mais transtornos aí? A gente daqui a pouco traz tudo isso para você que nos acompanha aqui no Alerta Brasil. E no interior do estado, a situação é triste demais e também o temporal atingiu todo mundo. Em Ribeirão Preto e em São Carlos, as ruas ficaram tomadas aí pela grande quantidade de água. Acompanhe agora comigo na reportagem. Situação bem complicada para os motoristas que vêm em direção à zona norte de Ribeirão Preto nesta tarde de terça-feira. Choveu bastante, essa daqui é a Via Norte. Os motoristas ainda estão tentando, passar por essa água. A situação é bastante complicada aqui nesse momento. Outros motoristas estão desviando ali pela calçada, preferem não correr esse risco, de ter aí algum tipo de problema no veículo. A água aqui subiu bastante, como a gente pode perceber, e está gerando aí bastante transtorno. Alguns moradores até que passavam por aqui no momento dessa chuva forte tiveram que enfrentar essa água para poder chegar aqui do outro lado. Esse é o trecho, a Via Norte, a principal via, para quem mora aqui ou vem para os bairros da zona norte da cidade. Por isso, a situação é bastante complicada. Ela liga aqui aos bairros Quintino, Simeone, Marinsec, todos esses bairros da zona norte. Olha só, mais um motorista ali está tentando passar. Pelo visto, a situação para ele ali está um pouco mais complicada. Bom, o caminhão conseguiu, esse outro carro também, mas aquele veículo parece que não está conseguindo não, está bem devagar. Ele tentou ali enfrentar essa água, só que está com bastante dificuldade para poder chegar aqui do outro lado. A alternativa mesmo tem sido passar por cima da calçada como tem feito os outros carros. Pois é, vamos torcer, vamos ver se ele consegue chegar até aqui. O carro está bem devagar, ele enfrentou a água, mas aí a situação ficou mais complicada. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui. O carro parece que falhou um pouquinho. Não deu? Parou aqui? Parou. Você tentou passar na água e acabou tendo esse problema. Acabou. O que será que aconteceu? Chuva, né? Foi a água que entrou aí no motor do carro. Tá bem difícil passar por aqui, sempre fica desse jeito, você passa por aqui? Não, é raramente passar por aqui. Bom, conseguiu pegar agora? Pode seguir aí. Tudo de bom, boa sorte. Bom, ele conseguiu aí então fazer com que o veículo funcionasse para poder sair daqui então. Já são aproximadamente 20 minutos dessa situação aqui na Via Norte em Ribeirão Preto. Olha a fila de carros que já se forma aqui na calçada. É a única alternativa então que o motorista tem para passar aqui nesse trecho por causa desse alagamento. A gente mostrou anteriormente que alguns carros tentaram passar, mas aí eles acabaram ficando presos na água, conseguiram até sair. Não quis arriscar passar na água não, né? Ah, não dá não, né? O pior de tudo, a gente sempre pergunta, aonde que estão os milhões que foram investidos nessa avenida? Pois é. Tá sempre a mesma coisa, o mesmo caos. O senhor passa aqui sempre, quando chove fica assim? Toda vez que chove, as águas lá de cima vêm, inunda tudo aqui. E o mês passado agora, a semana retrasada, eu vi 5 carros se perder nessa água. Em São Carlos, a chuva forte também trouxe transtornos. Comerciantes da região central foram os mais prejudicados. A Avenida Comendador Alfredo Maffei foi tomada pela água que invadiu as lojas. Nesse vídeo, a dona de uma lanchonete pede ajuda para evitar que mais água entre no local. Mas segura a porta, hein? Segura a porta. A enxurrada também arrastou carros. Olha os carros indo embora. Oi. Nesse conjunto habitacional, os veículos foram cobertos pela água. As imagens são impressionantes. Até agora há pouco a gente falava com a Graziela, que é meteorologista da SOMAR. Nós tivemos um probleminha aí durante a ligação, mas ela já retornou e vai falar ao vivo agora com a gente. Graziela, mais uma vez, bom dia para você. Você estava me trazendo alguns dados, algumas informações sobre essa chuva toda?
É isso mesmo, Rafael, bom dia. A gente estava falando sobre essa chuva, né? Como vocês mostraram, foi uma chuva muito intensa e ela se ocorreu por conta de uma frente fria que avançou aí pelo litoral do estado de São Paulo já desde ontem à noite, né? Essa frente fria avançou até de uma maneira um pouco mais afastada, mas além disso tinha muita entrada da umidade da Amazônia e é por isso então que a gente teve essa chuva tão intensa. Vamos voltar agora àqueles dados que eu estava passando e foram em torno aí pelo CEMADEM, 127 milímetros no bairro do Butantã, isso é 79% do esperado para todo o mês e 80 milímetros ocorreram em apenas uma hora, para se ter uma ideia. 93 milímetros de chuva caiu na Lapa, isso foi 58% da média climatológica, 79 milímetros caiu na Vila Clementina, isso foi metade do esperado para o mês, e pela estação do IMET, né, a gente viu que pelo Mirante de Santana foram em torno de 42 milímetros, isso é 27% do esperado para todo mês. Então choveu bastante aí em grande parte da capital paulista e hoje essa frente fria já está em direção ao Rio de Janeiro. Quem deve sofrer mais é principalmente quem está no litoral e no litoral norte, né? Que a chuva ainda pode ser forte, como a que foi entre ontem e hoje. Só que as instabilidades ainda vão persistir aqui sobre o estado e na capital paulista tem também previsão de chuva. Agora, finalzinho da manhã, temos ao longo da tarde ainda a previsão de algumas pancadas, mas já não é uma chuva tão volumosa e tão frequente quanto a que foi ontem. Só que, infelizmente, né, o solo já... E nós tivemos aí mais um probleminha nessa ligação, mas eu já queria agradecer a Graziela porque ela deu uma esclarecida boa aqui sobre como fica o tempo aí nos próximos dias. Então, pelo que ela disse, você também conseguiu ouvir aqui junto comigo que essa chuva está indo agora para o Rio de Janeiro. Os cariocas vão sentir essa força por lá e tem possibilidade, claro, da situação ser tão caótica quanto foi aqui no estado de São Paulo. Então, todo mundo em estado de alerta. Por aqui ainda tem possibilidade de chuva, só que uma chuva mais calma e um pouco mais tranquila. É claro que não dá para sair de casa aí sem guarda-chuva, o pessoal leva aquela capa, porque vai chover. É claro, com uma quantidade aí mais reduzida, mas todo mundo, claro, em estado de alerta sempre. E como a gente viu agora há pouco na reportagem, em São Carlos, a região central aí do estado de São Paulo, a chuva castigou várias regiões da cidade e a prefeitura já declarou situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, a previsão era de chuva aí de apenas 3 milímetros, mas chegou a 69 milímetros. Claro, assustando e trazendo os prejuízos para a população do município. O temporal começou aí por volta de 1h30 da tarde, durante cerca de 30 minutos. E foi tempo suficiente para deixar todo mundo em estado de alerta. Olha só essa imagem que você está vendo, é realmente impressionante. E como a gente está falando de São Carlos, aqui interior de São Paulo, eu vou agora conversar com o repórter Misael Mainetti, que tem as informações, ele que sentiu a força dessa chuva aí de perto. Mainetti, um bom dia para você, teve muito prejuízo por aí? Bom dia, Rafael, e bom dia para todo mundo que acompanha o Alerta News, o Alerta Brasil, ou melhor. É o seguinte, a gente está aqui no centro agora acompanhando todos os prejuízos causados por essa chuva e é um dia muito triste para o comerciante aqui de São Carlos. De acordo com a CISC, que é a Associação Comercial aqui da cidade, pelo menos 100 lojas foram prejudicadas. Eu estou aqui nas calçadas do centro conversando com os comerciantes, a chuva foi muito rápida e foi muito violenta. Em questão aí de menos, talvez de 15 ou 20 minutos, a chuva já subiu 1 metro nessa baixada do centro, ou seja, muitos comerciantes não conseguiram nem salvar os produtos e perderam tudo, Rafael. Prejuízo aí, ainda não tem um prejuízo estimado para todo o comércio, mas você vai conversando com cada comerciante e percebendo situações muito complicadas. Acabei de conversar também com um homem que perdeu o carro, pelo menos 25 motoristas registraram aí perda de carro, muitos deles não têm o seguro do veículo, ou seja, a situação fica complicada. Isso acontece sempre aqui em São Carlos, passa um temporal, uma chuva mais forte e o comerciante, principalmente aqui nessas imediações do centro, ele passa por essa situação. Então precisa mesmo de um plano de contingência. A Defesa Civil, ela está dando apoio aqui no local, também as equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto aqui da cidade e Prefeitura, mas o que precisa mesmo, de acordo com os comerciantes, de acordo com o que a gente sempre vê aqui, é um plano de contingência eficaz para acabar com essas enchentes aqui pelo centro. Ainda tem muita sujeira, muito barro,
passa um córrego praticamente aqui pelas principais avenidas de São Carlos, que é o córrego do Gregório, e até os camelódromos, viu? Eles não conseguiram escapar dessa situação, tiveram aí prejuízos bastante significativos. A gente vai ficar acompanhando essa situação e na programação da Record News você vai ter mais detalhes. E, antes de encerrar a nossa participação, parabéns aí pela estreia e parabéns para toda a equipe aí da Record News. Tá ótimo, Misael. Obrigado aí pelas felicitações e por trazer as informações. Nós estamos vendo aqui algumas imagens e a força da enxurrada é realmente impressionante. A consequência disso, como você viu aí, vê na sua tela, o asfalto foi completamente arrancado. A água chegou com tudo, uma chuva, como o Misael disse ali, era realmente muito forte. Só que quando chove em São Carlos, no interior de São Paulo, o pessoal tem que viver com esse alagamento aí constante, porque as avenidas, pelo que a gente vê, e também pelo relato aí do Misael, elas não estão tão preparadas para uma quantidade grande aí de água, que foi o que aconteceu aí de ontem para hoje. Claro que agora fica o rescaldo, o prejuízo para o comerciante, que precisa restabelecer o seu comércio para conseguir voltar a trabalhar. Foi um susto danado, como você viu, motos foram levadas, carros, é uma situação crítica. Pessoal em estado de alerta o tempo todo, a prefeitura já declarou estado de emergência. A gente só espera que essa chuva, caso ela volte aí com menos força, porque é susto e prejuízo para a semana aí, gente que precisa trabalhar, agora tem que tentar recuperar o que perdeu. É isso. Misael, obrigado pelas informações, qualquer coisa pode ligar aqui que a gente continua trazendo aí todas as informações. E testemunhas relatam momentos de pânico durante perseguição. Ontem você viu aqui comigo o corre-corre pelas ruas de São Paulo após um assalto que terminou com a morte de um idoso em São Paulo. Vamos ver agora a reportagem. As câmeras na porta deste comércio registraram o susto que os clientes levaram. No cruzamento em frente, uma perseguição policial. O casal se abraça ao ouvir os tiros. Eles tentam se proteger dentro do mercado, onde todos estão apavorados. O policial desceu daqui correndo atrás do cara lá, parado o carro, viu o Peugeot, deu a ré aqui. A perseguição começou meia hora antes, na região da Avenida Paulista. Os dois suspeitos, Wesley Jesus da Silva e Rafael Galeano, tentaram assaltar um idoso. A vítima tinha saído de um banco com mais de R$30 mil em uma sacola. O homem de 72 anos tenta fugir, mas é baleado do outro lado da rua. O criminoso corre e entra no carro onde já está outro assaltante. A dupla foge, mas testemunhas anotam a placa e avisam a polícia. Pouco depois, o carro é cercado na Zona Leste. O policial dispara 3 vezes, mas os criminosos não se rendem e aceleram. A parte final da perseguição foi aqui na Avenida Celso Garcia, uma das mais movimentadas de São Paulo. Os criminosos pegaram o corredor de ônibus, mas ali na frente, observe que a pista estreita. Foi ali que aconteceu a batida. Eles entram na contramão, batem em uma motocicleta e o carro fica cercado. Começa uma perseguição a pé de um dos fugitivos. Nesta padaria em frente, houve pânico. Vi o pessoal correndo, entrando na padaria, correndo, já se jogando no chão. Quando eu escutei os 3 tiros. Depois de correr esta quadra inteira no meio dos carros, o criminoso virou esta esquina, com a polícia sempre no encalço, gritando pega, pega, pega. As vendedoras desta loja aqui estavam na porta e assistiram os últimos momentos da perseguição. A vendedora viu de perto o momento em que um segurança corre para o meio da rua e derruba o suspeito. Ninguém tinha coragem. Tipo, na hora todo mundo ficou assustado, na verdade todo mundo ficou em choque. Eu acho que ele foi um ato de coragem dele ter feito isso, ter arriscado a própria vida, né? Foi difícil, teve que, eu acho que uns 3 ou 4 policiais segurar ele aqui da rota. Hoje, Wesley confessou ter atirado no idoso. Os 2 criminosos vão ficar presos até o julgamento. Parabéns para a polícia aí, trabalho preciso e excelente. Uma explosão destrói delegacia na Grande São Paulo. Não dá nem para imaginar o tamanho do susto que esses policiais levaram. E olha que não foi nenhum ataque ou então algo aí parecido. A explosão foi causada por um aparelho que era usado na manutenção do ar-condicionado. Uma parede ficou completamente danificada, as portas e as janelas chegaram a ficar retorcidas. 4 pessoas ficaram levemente feridas. Hoje o prédio vai passar por uma perícia para ver se essa explosão não acabou comprometendo a estrutura ali do prédio. Esse susto aí foi no 1º Distrito Policial de Mauá, na cidade da Grande São Paulo. E a gente continua aqui o Alerta Brasil para falar de São Paulo aí, porque os traficantes
usavam um sítio para refinar cocaína no interior do estado. Em uma das casas, os investigadores descobriram um fundo falso numa parede que escondia o depósito onde a droga era guardada. A estrada de terra na zona rural de Santa Isabel, interior de São Paulo, dá acesso ao sítio da quadrilha. Na propriedade cercada pela natureza, 5 casas usadas para a produção de drogas. Uma delas chamou a atenção dos investigadores. Esta parede de cimento esconde um compartimento secreto, um depósito para armazenar os insumos usados na produção da droga. Aqui dentro estão estocados vários galões de éter e deste outro lado, cerca de meia tonelada de lidocaína e cafeína. Substâncias que, misturadas à pasta base de cocaína, poderiam render até 5 toneladas da droga, segundo a polícia. A porta é acionada por um dispositivo elétrico. Ao lado, um outro depósito. Aqui estão os equipamentos usados no refino da cocaína. Depois de pronta, a droga deixava o laboratório camuflada no fundo falso de veículos. No sítio havia pelo menos 3 carros equipados para o transporte. 2 traficantes foram presos. Os homens já tinham passagem pela polícia. Eles vinham para o sítio toda vez que chegava o carregamento de pasta base da Colômbia. Pela quantidade de insumos apreendidos aqui de lidocaína e cocaína, pelo menos de 3 a 5 toneladas de cocaína por mês. De acordo com a polícia, a maior parte da cocaína era levada para a comunidade de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. A Polícia Federal faz uma operação para combater o tráfico de pessoas. O esquema contava com a participação de um funcionário terceirizado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Acompanhe essa reportagem agora aqui comigo. Os agentes cumpriram mandados de busca em endereços de 3 suspeitos e apreenderam passaportes, documentos de entrada em outros países e equipamentos eletrônicos. A investigação começou depois que um grupo de estrangeiros foi barrado em Foz do Iguaçu quando entrava no país. Imigrantes de Bangladesh e Índia eram atraídos para o Brasil com propostas de emprego falsas. Teve pessoas que vieram para cá com promessas que não foram cumpridas. Estamos falando de aliciamento para fins de imigração ilegal. A Polícia Federal diz que funcionários de companhias aéreas e terceirizados aqui do aeroporto de Guarulhos participavam do esquema. Eles eram encarregados de entregar documentos falsos aos estrangeiros, o que era feito lá dentro, na área de embarque, quando estes passageiros esperavam para fazer conexão e seguir viagem em outro voo. O embarque era em voos nos 2 países asiáticos, com conexões no Brasil e no México em direção a Cuba. Mas os imigrantes ficavam no aeroporto mexicano e eram levados por coiotes para tentar a travessia na fronteira com os Estados Unidos. No aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, no meio desta viagem, um funcionário de uma empresa terceirizada, que tinha acesso à área de embarque internacional, era encarregado de entregar documentos falsos aos passageiros durante a espera para a conexão. O despachante brasileiro recebia R$3 mil de cada imigrante. Você atrai pessoas que vivem na extrema pobreza, vendendo o sonho de uma vida melhor. Exatamente. São pessoas numa situação muito difícil, complicada. A maioria aí realmente pessoas pobres que precisam de uma outra vida, porque senão não sobrevivem aonde moram, onde têm suas famílias. Mas isso é uma cilada para muitas pessoas. Até porque elas entram em um esquema acreditando que elas sabem como tudo vai funcionar. Só que a gente já viu inúmeros casos que pessoas morrem nessas travessias. Algumas são presas, são levadas aí para a delegacia, chegam lá, muitas vezes nem falam o idioma na cidade, no país onde foi parar. Chegam aqui no Brasil, sabe lá de onde veio. Não dá para ficar caindo em cilada como essa. É uma história tão antiga, quase uma história da carochinha, onde a gente vê gente caindo até hoje, acredita que vai ter um sonho realizado, uma vida melhor, mas às vezes isso vira um pesadelo. Ao invés de ter uma qualidade de vida, acaba tendo um pesadelo, chegando aí a situações críticas de verdade. E olha só o flagrante dessa mulher descontrolada numa delegacia. Ela foi presa depois de atropelar e matar 2 pessoas. Nas imagens, ela está visivelmente alterada. Essa mulher ela começa a agredir os policiais. Para saber o que aconteceu, você vai ver agora na reportagem.
Na delegacia, Rosimeire Poes Vargas, de 35 anos, assumiu que dirigia em alta velocidade, mas meio confusa tentou se justificar. Você estava em alta velocidade? Realmente, por causa do quebra-mola. Dizem que não tem quebra-mola, eu não lembro, eu não tive culpa. Rosimeire atropelou 3 pessoas e matou 2 em um acidente num viaduto que dá acesso à BR-381 em Governador Valadares. Ela dirigia uma picape quando perdeu o controle e bateu na mureta que separa a pista. Letícia Gonçalves, de 26 anos, estava a caminho do trabalho. Ela ficou prensada e morreu no local. Adriana Santos Fernandes chegou a ser socorrida, mas também morreu a caminho do hospital. Um homem que pilotava uma das motos ainda continua internado. A polícia indiciou a motorista por homicídio doloso, ou seja, com a intenção de matar. A decisão foi baseada no depoimento de uma mulher que estava com Rosimeire na hora do acidente. Ela disse que a motorista estava a pelo menos 120 km por hora, bem acima da média da rodovia, que é de 50. Na delegacia, ela estava alterada e não quis obedecer os policiais. Aqui, calma. Só foi pensando nisso dele tudo? Era meus pouquinhos Peraí, vem cá, aqui. Rosimeire fez teste para saber se havia ingerido bebida alcoólica, mas os exames deram negativo. Mesmo assim, o médico legista da Polícia Civil não descartou o uso de produtos que alterassem o comportamento dela. O laudo realmente constatou clinicamente que ela estava muito alterada, ela não conseguia nem fazer os exames de equilíbrio básico, ela estava com pupila dilatada, pode ter sido ou algum outro tipo de droga lícita ou ilícita. Rosimeire participou de uma audiência de custódia no Fórum de Governador Valadares. Em seguida, foi levada direto para a cadeia da cidade. Pois é, normal, ela não estava não. Exclusivo, caminhão guindaste descontrolado provoca um grave acidente no Rio de Janeiro. Um casal e uma criança de apenas 2 anos escaparam por pouco. Olha só essas imagens, mas foi por muito pouco mesmo. O carro onde estava um casal e uma criança de 2 anos, como eu disse, foi completamente esmagado. Os ocupantes do caminhão também saíram ilesos. Esse caminhão guindaste descontrolado acabou batendo num carro que passava num cruzamento, invadiu a calçada e ainda derrubou um poste. Olha só a imagem. Isso aconteceu na rua Embaú, no Parque Columbina, em Pavuna, na zona norte do Rio. E algumas alunas, melhor dizendo, têm que ser levadas para um hospital depois que foram atingidas por produtos tóxicos durante um trote estudantil. 3 alunas foram atingidas nos olhos e tiveram consequências graves. Uma delas já foi liberada do hospital, mas com graves sequelas. A minha filha, ela se encontra com derrame no olho esquerdo, está com um derrame no olho esquerdo e uma lesão química. Os meninos saindo, eles arrastaram para dentro da sala de aula, fecharam a porta e soltaram aquele composto. Em 2014, o trote também virou caso de polícia. Um pai chegou a processar a instituição, que no ano seguinte baixou essa portaria, proibindo o evento de recepção de novos alunos. Mesmo assim, no ano passado, mais um trote violento foi registrado e alunos punidos. Eles correram atrás de alguns alunos e fazem do lado de fora algumas ameaças. E a gente identificou e 3 deles foram suspensos e 2 receberam transferência da instituição pelo caso ter sido considerado grave. Segundo a direção do IFAL, 10 alunos participaram do trote, 6 na etapa de planejamento e 4 executaram a ação dentro da sala de aula. Os alunos que invadiram a sala de aula e manipularam a substância química já foram identificados. Todos estão respondendo a um procedimento administrativo interno da instituição. Os 4 devem ser expulsos do IFAL. Espero que realmente os envolvidos sejam punidos severamente, né? Ei, meninada. Bom, você agora confere quais são as notícias mais lidas pelas redes sociais no site R7. Vamos acompanhar aqui comigo. A turma está entrando no R7, depois na sequência vai para o Google verificar essa informação, pegar outros dados, que tá bombando lá no Google, é ferramenta de pesquisa. Depois da vitória, o Diego celebra o tempo aí para poder treinar o São Paulo. A gente sabe que o São Paulo não tá numa situação boa ali não, tá complicada, mas agora com um tempinho, quem sabe o time não melhora, alavanca. Em alta lá no Google, que o pessoal já está pesquisando bastante. Ontem teve uma entrevista muito boa lá no Porchat. Um americano estava dizendo aí os erros que os brasileiros e também turistas em geral, não são só os brasileiros não,
as gafes que essa turma toda comete quando chega lá nos Estados Unidos. Tem gente que fala que brasileiro fala alto demais, grita, uma gafe atrás da outra. Corre lá, dá uma olhada aí nesse programa do Porchat de ontem, que foi bom, muito engraçado. E que tá bombando também lá na ferramenta de pesquisa, no Google, o pessoal que também se informa muito bem aí pelo R7, é um erro absurdo do goleiro do Azulão, que acabou classificando o tricolor aí no Paulistão. Gafe, viu? Gafe também. Não foi lá no programa do Porchat, mas foi no canal esportivo. Não foi fácil não, mas tá andando, aí o time tá andando no campeonato. E a polícia, ó, em alta lá no Google, o pessoal tá pesquisando bastante, jogando lá na ferramenta, que a polícia confirma o que a gente comentou até ontem no Mundo Meio Dia, a morte do atirador em uma escola nos Estados Unidos. Muito se fala de desarmamento por lá, o Donald Trump tem hora que recua, tem hora que finge que não tá acontecendo, mas os crimes nas escolas, eles continuam acontecendo. O pessoal fala, mas era um descontrolado, era um aluno, mas a arma tava na mão dele. E aí o reflexo é isso aí que você tá vendo. E também lá no Twitter, a rede aí favorita dele que eu sempre falo, Donald Trump, o ex-presidente francês é detido por financiamento ilegal da campanha. Ontem nós adiantamos também esse assunto durante a programação aqui. No Hora News você viu isso, também no Mundo Meio Dia. O Nicolas Sarkozy está numa situação complicada. E pra gente finalizar, suplente de vereador é morto a tiros na Baixada Fluminense. Olha, político apesar que político não é profissão, eu ia falar que a situação para os políticos realmente está difícil. A gente vê a situação da Marielle, que é muito complicada, a investigação que continua. Agora a gente tem esse vereador aí que foi morto a tiros na Baixada Fluminense. Continua entrando lá no nosso portal, o R7, porque tem muita coisa ainda para você saber. E você quer participar aqui do nosso programa, mandar um alô no Alerta Brasil, você também vai ser ouvido aqui. É só usar a hashtag que eu comentei lá no comecinho do jornal, essa que está aparecendo aí na sua tela, hashtag Alerta Brasil. A gente vai fazer uma varredura aí pela internet e trazer tudo que você está comentando aqui, ao vivo. Ou então mande seu zap no número que é o 997627961. O nosso DDD é o 16. Eu estou esperando, não perde tempo, eu quero sua participação aqui, ó, no Alerta Brasil. Eu vou fazer um intervalo e daqui a pouco estou de volta com o caso de uma ladra que se passava por diarista. É daqui a pouco, não sai daí. O Alerta Brasil já está de volta para falar de um flagrante de um roubo a uma revendedora de gás no interior de São Paulo. Uma dupla de ladrões, melhor dizendo, invadiu o local e levou cerca de R$14 mil. O repórter Robson Risse tem as informações. Olá, Algarte. Por enquanto, os criminosos não foram identificados e eles agiram rapidamente, viu? Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do local. Esses ladrões entram nesse estabelecimento e rendem algumas pessoas que estavam lá, funcionários e também alguns clientes. Todo mundo ficou apavorado. E o que chama atenção é que eles foram exatamente no dia em que a empresa tinha R$14 mil. Eles acabaram fugindo, levando toda essa quantia. E também que eles estavam uniformizados, com o uniforme de uma outra empresa que também faz a distribuição de gás ali na região. Por enquanto, a polícia segue investigando o caso, mas ainda não tem pistas dos bandidos. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações. E agora, caso Marielle. Novas imagens de câmeras de vigilância mostram a perseguição minutos antes do crime. E a Polícia Civil começou a ouvir os parentes e também assessores da vereadora. Esse é o carro dirigido por Anderson Gomes 2 minutos depois de sair do local, onde Marielle participou de um encontro com ativistas negras. É possível perceber que o veículo dos assassinos se atrasa. Ele aparece só 25 segundos depois do carro de Anderson. Os assassinos podem ter usado uma pistola com silenciador, já que várias testemunhas que estavam num bar próximo disseram não ter ouvido os tiros. Hoje, a companheira de Marielle, Mônica Benício, e 2 assessoras de gabinete estiveram na delegacia para depor. Nenhuma delas quis dar entrevista. A polícia acredita que, se descobrir o motivo do crime, poderá chegar até os autores dos assassinatos. Para isso, quer conhecer melhor as relações pessoais e profissionais da vereadora Marielle e saber se ela sofria alguma ameaça. Os investigadores também analisam possíveis trocas de mensagens de celular entre os criminosos. A polícia já sabe que entre o local de onde o carro de Marielle partiu até o ponto onde ocorreu o crime, há 26 antenas de celular de 5 operadoras. Os investigadores não vão ter acesso aos conteúdos das conversas, mas podem encontrar chamadas curtas, repetidas e que podem levar aos celulares dos criminosos.
Bandidos fazem reféns e trocam tiros com a polícia durante um assalto a banco. Isso no norte do país, no interior do Pará. Divididos em 2 carros, 5 homens invadiram a agência bancária na manhã de ontem. Fizeram funcionários e clientes reféns e saquearam o cofre. Eles saíram em fuga, levando aí as pessoas sobre o capô dos carros. Vários disparos foram feitos. A Polícia Civil enviou de Belém reforços para a cidade que fica localizada no nordeste paraense. E cuidado com quem você leva para dentro de casa. Uma ladra faz anúncios na internet como se estivesse procurando emprego como diarista, o que não passava, claro, de uma mentira. A mulher entrava na internet e montava um perfil profissional. Depois ela fazia o anúncio como alguém que precisa de emprego, fazer uma faxina ali, outra lá. As donas de casa que precisavam aí desse trabalho, gostavam do currículo e acabavam contratando essa ladra sem imaginar o problema que estavam arrumando aí. Ela ia até as residências alguns dias, acabava ganhando a confiança da família, mas depois mostrava para que tinha ido até lá. Fazia uma faxina, literalmente, nas casas. Levava tudo que encontrava, afinal já tinha conseguido conquistar todo mundo por ali e conseguia agir sem chamar a atenção de ninguém. Aí, ó, tá preso, chega, ó, fica esperto aí, vai, toma cuidado, não dá para ficar nessa situação não, viu? Tem que, se você conhece e foi vítima dessa mulher, também faz a sua denúncia, porque desse jeito, ó, cuidado, não vai levar qualquer um aí para dentro da sua residência, é perigoso demais. Daqui a pouco você vai ver que um cachorro foi parar do outro lado do mundo. É rapidinho, vou fazer o intervalo e já tô de volta. E a sede de um tribunal de justiça foi interditada por conta de um vazamento. O Gabriel Rodrigues, ele agora traz todas as informações pra gente. Dá só uma olhada. Oi, Algarte. Bom dia para você e a todos que nos acompanham. As imagens feitas por telespectadores mostram canos estourados e um grande vazamento na sede do Tribunal de Justiça aqui de Belo Horizonte. Os trabalhos por lá foram interrompidos desde ontem. A expectativa é de que os trabalhos hidráulicos de conserto sejam concluídos ainda hoje e os serviços por lá sejam retomados amanhã. De acordo com o TJ, os processos não foram afetados. Os casos emergenciais foram relocados para outro prédio público e os que de menor potencial devem esperar pelo menos até amanhã, quando os trabalhos devem ser retomados. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações, Gabriel. E olha só essa história. Uma empresa aérea erra o destino final e despacha um cachorrinho para o outro lado do mundo. Essas imagens que você vai ver agora são do reencontro com a família. Foram 4 dias aí de angústia até o animalzinho voltar para casa. Animalzinho não, é um cachorrão que você está vendo aí. É um pastor alemão, um senhorzinho já de 10 anos, que deveria fazer uma viagem de apenas 1 hora, mas foi trocado no aeroporto por um outro cachorro que tinha que ir para o Japão. A dona dele disse que depois aí da confusão, a companhia aérea mandou várias fotos do animal no avião durante a viagem para casa. É, gente, não dá para acreditar, né? Isso não foi no Brasil, não. Isso foi nos Estados Unidos. Tomara que você, fique atento. Imagina levar seu cachorrinho para o outro lado do mundo. A gente acha que está despachando corretamente, a companhia, uma hora ou outra, acaba tendo um deslize aí. Essa edição do Alerta Brasil terminou aqui. Amanhã eu tô de volta com as notícias mais importantes para você começar muito bem o seu dia. E não se esquece que às 11 da manhã tem a primeira edição do Hora News. Até mais!